Olá, muito bom dia! O Record News Rural de hoje está começando agora. O prazo para o plantio do girassol está chegando ao fim. A data limite é 31 de março. O produtor precisa respeitar esse período para evitar a ferrugem asiática. Essa é a propriedade do seu Brasil Fleury Pinho, um produtor conhecido na região. Como primeira safra, ele sempre cultiva a soja e, como opção de safrinha, investe no girassol. Eu invisto na cultura do girassol. Primeira razão é porque ele é um reciclador de potássio. Ele vai pegar então aquele potássio que percolou e trazer ele lá do fundo novamente para a superfície. E em segundo lugar, eu até diria para você que é pela beleza do girassol, sabe? E em terceiro lugar, pelo lucro, que é muito pequeno. Mas mesmo assim, ele paga o custo dele. Essas imagens foram feitas durante o plantio, há cerca de 20 dias. Todos os 220 hectares da área da fazenda do Seu Brasil já foram cultivados. Esse plantio precisa obedecer uma regra do Ministério da Agricultura. O calendário da semeadura do girassol precisa ser rigorosamente seguido, já que se nascer soja espontânea nos campos de girassol, poderá acarretar a propagação da ferrugem da soja, conhecida também como ferrugem asiática, e não tem um herbicida específico para o girassol, já que é o mesmo usado para a soja, e se for aplicado o herbicida, o produtor poderá perder toda a lavoura. A alerta que a Agrodefesa está fazendo é para que o produtor se atente ao fim do prazo para a semeadura do girassol no estado, que vai até 31 de março. Esse prazo ele foi estabelecido para que os produtores consigam plantar a lavoura de girassol em sucessão à cultura da soja e consigam colher de modo que não atrapalhe o vazio sanitário da soja. Isso aqui é soca de soja. Quando eu colhi a soja, esse aqui é um graveto da soja que foi colhida, sempre cai alguns grãos no chão. Esse grão então vai germinar e sai aqui uma planta de soja. Essa planta de soja, ela é hospedeira da ferrugem, porque aqui eu não vou fazer a aplicação dos fungicidas que normalmente você faz na lavoura de soja. O que vai acontecer com isso aqui então? Ela vai hospedar a ferrugem e se não tiver aquele vazio sanitário, quando eu plantar a soja novamente em outubro, ela já está com a ferrugem toda espalhada aqui na região. Se o produtor rural seguir as normas e torcer para uma boa colheita, Goiás poderá continuar se destacando na produção de girassol no Brasil. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção estimada para a safra 2024-2025 deve chegar a 76.200 toneladas, representando um aumento de 70,5% em comparação com a safra anterior, que foi de 44.700 toneladas da oleaginosa. E de acordo com a Agrodefesa, o girassol é uma boa opção, vamos dizer, interessante para o produtor como segunda safra. Porque ela é uma cultura bem resistente à seca, ela não tem uma necessidade tão grande de água, como é o caso do milho, por exemplo. Então os produtores têm optado pelo cultivo de girassol em período de safrinha, geralmente em sucessão à cultura da soja. E além de ser uma cultura rentável para o produtor, como eu disse, é uma importante alternativa para esse produtor de cultura de safrinha. Por falar em produção e rentabilidade, ninguém melhor que o produtor, que está no dia a dia, na lida no campo, para falar sobre esse assunto. O clima, o que está acontecendo normalmente com a chuva esse ano, não tem uma boa expectativa de safrinha de milho. Eu acho que ela não vai atingir aquilo que era o esperado, não. Vai ter uma quebra. E do girassol, ele já também vai ficar na faixa aí de uns 30 sacos no máximo, vai pagar a produção. O girassol na época da florada é bonito demais, mas para que serve a semente? Para onde se vende? Esse girassol que eu planto, ele é específico para óleo. E o preço já é combinado antes ou igual soja ou não? Não. Você pode fazer antes ou pode fazer deixar para combinar no dia de vender. Eu prefiro combinar no dia de vender. Minas Gerais é o terceiro maior produtor de algodão do país. E este ano vai ter um crescimento de 34% da área plantada. Mas a falta de chuva pode comprometer a produtividade.
A safra 2023-2024 de algodão no Brasil teve crescimento. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, a produção nacional da pluma atingiu 3,7 milhões de toneladas, um aumento de 16,6% em relação ao período anterior. Um crescimento impulsionado pela expansão da área plantada. Em Minas Gerais, a estratégia também foi colocada em prática. Se por um lado o produtor lá no campo não consegue colher o seu produto em grande quantidade, assim como previsto por causa das secas intensas, aqui na fábrica não falta o produto. Isso porque lá atrás, dentro de um estudo, a Associação Mineira de Produtores de Algodão já tinha alertado os produtores sobre o risco da baixa produção por causa das secas. A estimativa de crescimento para 2025 de área plantada foi de 34%, justamente para barrar um pouco o prejuízo. E a produção deve aumentar pouco mais, de 25%. Há uma expansão de plantio e, consequentemente, uma produção muito maior. Mas, em termos de produtividade, a tendência é ficar menor do que o ano passado. Minas Gerais, a safra passada ficou com uma das maiores produtividades do Brasil. E essa safra, devido a esse fenômeno climático, a gente vai reduzir a nossa produtividade e com isso vai impactar na produção final. De olho na lavoura e no tempo, o Éder só tem um pedido: chuva. Os próximos dias serão determinantes para o cultivo e o lucro da empresa. Várias áreas a gente já desistiu mesmo. Passou já um trato cultural aí, para um trigo, pensando só em manutenção de palhada, ou manejo com braquiária, né, com mileto, né, para contenção do solo, mas o investimento mesmo na lavoura, para esse ano aí, a nossa safrinha aqui está bem comprometida. Diante de tanto sufoco, o cotonicultor tem uma certeza: investir em tecnologia e tentar driblar o clima incerto. O produtor, quando ele opta em plantar algodão, colocar o algodão no seu sistema produtivo, o nível, a régua tecnológica sobe. Então ele tem que estar atento aí a todas as tecnologias disponíveis no mercado, né? Principalmente tecnologias vindas dentro da semente, as OGMs, as sementes, as variedades resistentes a nematóides, tolerantes e agora a resistência à seca, que é algo que a gente tem que pensar bastante de agora em diante. Cada vez mais. E olha, ontem tanto o ministro da Agricultura japonês como o brasileiro confirmaram o envio de uma missão técnica de especialistas do Japão em saúde animal para avaliar o sistema brasileiro de inspeção sanitária. A data ainda não foi marcada, mas esse é um importante passo para mais uma abertura de mercado no país asiático. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está no Japão acompanhando o presidente Lula em uma série de compromissos oficiais. Na pauta também estão reuniões para debater a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira. O presidente Lula fez um compromisso de atuar pessoalmente na relação desta abertura de mercado. Ele vai trabalhar pessoalmente com o primeiro-ministro para que isso se torne uma realidade e os próximos passos saiam daqui estabelecidos data e prazos para que o Brasil então conquiste esse mercado importante. O processo de negociação para exportar a carne bovina brasileira para o Japão vem sendo conduzido há mais de 20 anos. O último protocolo já está sendo debatido há 5 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que quer recuperar os 6 bilhões de dólares da balança comercial que Brasil e Japão perderam na última década. A Embrapa está desenvolvendo pesquisas para o melhoramento genético do arroz em Mato Grosso. A lavoura experimental tem cerca de 1.200 produtos em fase de teste. A produção de arroz sequeiro, também conhecido como arroz de terras altas, tem crescido em todo o Brasil. Só em Mato Grosso, as projeções para a safra 24-25 mostram um aumento de 40% em relação ao ciclo anterior, com cerca de 474 mil toneladas. O salto recente está alinhado ao desenvolvimento tecnológico e investimentos em melhoramento genético. Em Sinop, a lavoura experimental da Embrapa permite uma avaliação da adaptabilidade do cereal na região. Nós temos aqui em torno de 1.200 materiais novos sendo testados aqui, alguns
pela primeira vez, alguns já com 4, 5 anos de teste aqui na região. E a ideia é que a gente identifique esses melhores materiais que se destacam aqui na região e que a gente possa lançar comercialmente como uma inovação tecnológica que tragam impactos positivos para o agricultor, para a indústria regional. Atualmente já existem variedades resistentes ao acamamento, um dos maiores gargalos no cultivo de arroz no estado. Tolerância a acamamento é importante. As plantas tendem a se desenvolver um pouco mais quando conduzidas aqui na região. Então a questão de tolerância a acamamento é muito importante. A questão de resistência às diferentes doenças é muito importante. É até interessante a gente trazer isso. A gente não pulveriza os nossos campos de melhoramento com nenhum tipo de defensivo. A ideia é que realmente aconteça as doenças e com isso a gente consiga selecionar os materiais que sejam mais resistentes, né? As pesquisas analisam cultivares que já estão ativas no mercado e 2 delas trazendo resistência a herbicida, que é uma característica fundamental para o produtor, né? O manejo de plantas daninhas é talvez a principal dificuldade do ponto de vista de manejo da lavoura. E um outro material, que é o terceiro que eu disse, que traz uma característica que eu não citei aqui, mas que é muito importante, que é a questão da precocidade. Esse outro material, ele tem em torno de 6 a 7 dias de mais de precocidade do que a cultivar hoje mais plantada da Embrapa, que é a BRSA 502. A equipe técnica traz para Mato Grosso os resultados positivos que já foram aplicados em outros estados, como Goiás, que em 2024 teve um aumento de 17% na produção e que na safra atual pode crescer mais 19%. Em Sinop, os trabalhos giram em torno das inovações com alta tecnologia em melhoramento genético em condições de plantio direto após uma safra de soja. O arroz, quando entra no sistema de produção, vai trazer maior produtividade na soja, que vai vir na sequência, no algodão, que vai vir na sequência, em torno de até 10 arrobas de pluma a mais por hectare. Hortaliças, quando a gente está pensando em pivô central, né? As hortaliças se beneficiando do arroz que entra no sistema de produção. Então, o arroz é uma excelente opção de rotação de culturas, melhora o sistema de produção, melhora as produtividades e a sanidade das culturas que vem na sequência. E nós estamos falando aqui de cultivares que produzem 150, 160 sacos por hectare. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo e tem potencial para voltar a ser o protagonista do setor. Estudos apontam que o país tem capacidade para alcançar 13% do mercado global de cacau. Enquanto isso, os preços seguem aumentando no mundo todo. Para explicar e contextualizar tudo o que está acontecendo, a gente conversa agora com a Patrícia Ellen, que é cofundadora da Aya Earth Partners e também especialista em descarbonização e soluções da natureza. Muito bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, principalmente falando de um tema tão importante e com tantas oportunidades para o Brasil e para o nosso mundo rural. É isso que a gente vai entender um pouco sobre esse setor agora, porque hoje o Brasil ocupa a 6ª posição entre os maiores produtores de cacau do mundo. Vale lembrar que na década de 80 o Brasil era líder na produção, né? Mas agora um relatório aponta que o país pode voltar a ser protagonista nessa área. Que história é essa? Como? Bom, primeiro a gente vai começar aqui lembrando que o mercado global desse setor onde o cacau está inserido, que se chama ali o setor de superalimentos, é um mercado que vale mais de 274 bilhões de dólares. E o Brasil tem oportunidade de competir em várias áreas, gerando valor de até 10 bilhões de dólares por ano para a economia brasileira. Só no cacau, entre 1,5 e 2,3 bilhões de dólares e 300 mil empregos até 2030.
Começando pelas vantagens comparativas que nós temos na cadeia produtiva do chocolate, que podem ser aproveitadas para aumentar a nossa participação nesse mercado global e reverter esse passado de perda de participação, alavancando algumas das vantagens que nós temos, por exemplo, na produção de mudas, maquinários e também nos beneficiando da infraestrutura de pesquisa especializada que nós temos no Brasil, como, por exemplo, com a Embrapa e o Comitê Executivo do Plano da Cacauicultura. Que é o CEPLAC, né? E é interessante quando a gente fala que os países hoje que são os maiores produtores de amêndoa, não tem toda a cadeia do chocolate. Aqui no Brasil, a gente produz cacau, a gente tem as indústrias, né? Tem as mojeiras e também a gente produz o açúcar e o leite. Então, a gente tem toda a cadeia aqui, por isso também essa perspectiva de expansão e de aumento na produção. Exatamente, a gente tem a cadeia toda e tem também uma vantagem competitiva que, infelizmente, hoje passou uma realidade, que é no contexto das adaptações climáticas. Nós temos os maiores fornecedores de cacau hoje, principalmente no oeste africano, passando por uma grande dificuldade e um grande risco e uma redução anual da produtividade da produção de cacau, enquanto o Brasil tem uma oportunidade de expansão da produção que não somente ela é acessível em diversas áreas, onde nós já temos produção atualmente, como no sul da Bahia, mas também em regiões onde essa produção está crescendo, como no Pará, em Roraima, em várias outras regiões do Brasil, pois é uma fruta que, além da questão do favorável climática, a gente pode também produzir em áreas degradadas, contribuir para o reflorestamento e para a inclusão produtiva da população, ou seja, é um ganha-ganha que poucas regiões do mundo têm hoje. E é isso que eu queria comentar contigo, porque a gente tem a produção do cacau a pleno sol, né, que é como as grandes culturas, por exemplo, que a gente vê de cana-de-açúcar, de milho, de soja. A gente também, que é os países, principalmente africanos, fazem esse tipo de produção, mas a gente também tem a cabruca, que é principalmente ali na Bahia, e o sistema agroflorestal, que a gente vê juntamente, como nas imagens que a gente está vendo aí, junto com banana e tal, para também recuperar essas áreas degradadas. Explica a importância desse tipo de cultivo, por favor. Esse cultivo ele é muito importante porque ele reduz necessidade, por exemplo, de práticas de irrigação por causa do sombreamento que a banana traz. Além disso, cria um processo de sequestro de carbono e reflorestamento muito importante. Você pode fazer a combinação do cacau com a banana, como foi mostrado aqui. Também técnicas combinadas de mosaico de reflorestamento, onde você traz outras plantações acopladas, como, por exemplo, o cacau combinado com a macaúba. Mas é uma oportunidade muito grande que gera fontes alternativas de renda. Além do cacau, você combina com a banana, com a macaúba ou outras. E também cria uma oportunidade de reflorestamento, sequestro de carbono e que o Brasil participe também nas próximas etapas dessas cadeias produtivas. Eu acho que uma provocação para a gente é entender que somente com a demanda local nós já temos a justificativa para produzir cacau, pois o Brasil hoje é um importador líquido de cacau. Nós não produzimos o cacau que nós consumimos localmente e nós poderíamos ser um dos maiores exportadores do mundo quando a gente coloca esse mundo que pelo menos entre 10% e 13% do mercado global do cacau poderia ser brasileiro. Nós também temos essa aspiração de ver o Brasil vendendo muito mais chocolate e agregando valor em outros produtos que podem ser produzidos junto com o cacau, como a macaúba, que é muito utilizada não somente em alimentos, mas também cosméticos e para biocombustíveis, como combustível sustentável de aviação. Então, olha que oportunidade: geração de emprego e renda, descarbonização da economia, competitividade e maior inovação no setor agrícola do Brasil. Não é à toa que o cacau é chamado de o fruto da sustentabilidade, o fruto sustentável, né? Mas, Patrícia, qual que é a dificuldade hoje em produzir cacau? Porque a gente não vê muitas áreas produtoras espalhadas pelo Brasil. A gente tem áreas mais concentradas, tem agora ali, né, no estado de São Paulo também áreas surgindo, mas a gente não passa, assim, na estrada e vê produção de cacau, né? Como outras culturas em determinadas regiões a gente encontra.
Por que o produtor, por que não tem mais gente interessada em produzir cacau? Eu acho que o interesse acabou até subindo bastante agora, principalmente com cacau a US$ 8.000 por tonelada, né? A gente tem um produto que o preço padrão está ali entre 2.500, US$ 3.000 a tonelada, e a gente está chegando a quase 8.000 agora. Tem algumas questões inerentes da produção que trazem desafios a mais. Lembrando que, assim, mesmo que a gente produza a quantidade que precisamos, a gente não vai ver tanta plantação, porque o cacau ele é mais denso, a gente precisa até de áreas relativamente menores. Hoje a gente estima que para atender a demanda local, com outros 40, 50 mil hectares, né, de terra seria o suficiente para lidar com essa demanda imediata. Mas o que a gente tem de desafio para aumentar essa produção é passar da etapa do interesse para a realidade com três coisas principais. Hoje a gente precisa de mão de obra qualificada, então a formação de pessoas, empreendedores, produtores, para que a gente possa escalar a produção é um dos grandes desafios. Até uma das iniciativas da nossa próxima etapa do estudo, em parceria com o governo do Reino Unido e o governo federal brasileiro, é trabalhar a parte de habilidades verdes e principalmente no setor do cacau como um dos destaques. Então esse é um ponto importante. O segundo é instrumentos de financiamento, porque para o pequeno produtor a gente tem um desafio que a gente está saindo de safras que às vezes são anuais ou até 2 vezes por ano para uma produção que você vai ter uma produção plena mais ou menos ali dali a 3 a 5 anos. Então, você precisa garantir que o produtor consiga se financiar nesse período. E o último são técnicas mais avançadas para melhorar a produtividade da produção, começando pela parte ali de mudas, né? Como é que a gente pode escalar a produção de mudas, técnicas de irrigação, entre outras. Então, eu destacaria esses três temas aqui como hoje gargalos imediatos para que a gente consiga aumentar essa produção para a escala que é necessária, que é, na verdade, aumentar entre 5 a 10 vezes a produção que a gente tem hoje no Brasil. E é interessante quando a gente fala de produção do cacau comparado a outras culturas, hoje a gente vê muito pouco maquinário, né, na produção do cacau. Boa parte a colheita ainda é feita manual, a quebra, né, do cacau para retirada da amêndoa, a secagem, depois toda a parte ali da produção, da manipulação. Então, por isso que mão de obra qualificada, investimentos na área para também desenvolvimento de tecnologias vão impulsionar a produção e talvez gerar até mais interesse, ou mesmo quem já faz isso, fique um pouco mais, relativamente mais fácil, né, essa produção. E aí, quando a gente fala que são vários os produtos, né, feitos a partir do cacau, a gente destaca, claro, o chocolate, que é o mais conhecido. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores desse chocolate do mundo, mas a gente está percebendo, principalmente nessa época aqui de ovos de chocolate aparecendo nas prateleiras, tem um aumento muito grande no preço. Infelizmente, a gente teve um aumento muito grande do preço do insumo que é o cacau. A gente vê os produtores de cacau passando por um esforço enorme de não repassar esse aumento para o consumidor final, mas há um limite do que o produtor consegue fazer nas diversas etapas quando você vê um insumo hoje com preço mais do que o dobro do preço padrão. Então, a gente tem esse desafio inerente agora, que é da falta do cacau. A gente também tem um desafio desses riscos futuros das questões climáticas, como que a gente vai garantir a produção no médio e longo prazo, aumentar estocagem e gestão do produto, e tem uma concorrência com outros produtos também que está crescendo e que eu acho que só aumenta o tamanho da oportunidade. E quando eu comentei no início sobre o setor de superalimentos, o cacau é um fruto extremamente nutritivo. A gente vê essa oportunidade enorme no chocolate, no produto tradicional, mas a gente também vê uma oportunidade muito grande em tipos de chocolate diferenciados, que inclusive você consegue o melhor valor de mercado, mas também com outros produtos e alimentos que você pode fazer com cacau como base dentro desse mundo dos superalimentos, onde o Brasil ainda não participa globalmente
com a competitividade que a gente gostaria de ver, né? Hoje a gente vê países como, por exemplo, a Costa Rica, a Colômbia, entrando. O estado da Califórnia sozinho, né, representa grande parte dessa demanda mundial. Vemos outros países do Sudeste Asiático, como Coreia do Sul, entrando nessa área, e a gente ainda tentando aumentar a nossa produção. Então, fica aqui o tamanho da oportunidade. Que nessa Páscoa, quando a gente estiver comendo o nosso chocolate, a gente também possa nutrir esse sonho de ver o nosso país retomando essa produção na escala que a gente merece, e entrando nessa área da alimentação de alto poder nutricional, sendo protagonista, dado que a gente tem aqui um ano de COP, e tem muitas histórias positivas para contar, de grandes empreendedores que estão conseguindo fazer história, mesmo sem ter acesso a tantos recursos para concorrer globalmente. E é interessante quando a gente fala de grandes empreendedores e pequenos empreendedores, porque hoje o que a gente vê também em alguns mercados é o tipo de chocolate tree to bar, bean to bar, que é quem planta, quem processa a amêndoa, quem já embala o chocolate, produz o chocolate, né, e vende, que tem um sabor todo diferente, todo especial. Por isso também, quando você diz do maior valor agregado, são esses produtos que são diferentes daqueles que a gente conhece até hoje, né? E é interessante porque, por exemplo, o Brasil produz cerca de 200 mil toneladas de amêndoas por ano e a indústria moageira importa 37 mil toneladas. O Brasil não é autossuficiente, mas o mercado de chocolate aqui é muito grande, porque o brasileiro consome, em média, 3,6 quilos de chocolate por ano, enquanto o alemão, lá na Alemanha, o consumo é de 8 quilos por ano por habitante. Então, tem espaço para crescer, para plantar, a gente sabe que tem, né? E tem espaço também para esse comércio, né, Patrícia? Nossa, tem. Primeiro eu vou sair daqui dessa entrevista e vou comer chocolate, porque vendo essas imagens aqui dá uma vontade enorme. Segundo, eu queria parabenizar vocês pelos dados, pelo nível de especialização, porque para a gente poder fazer essas cadeias produtivas avançarem em valor agregado, a gente precisa ter um debate no outro nível técnico, no outro patamar, e a gente precisa da cadeia inteira funcionando. E esses pequenos produtores dessas áreas, eles têm ali acesso a uma nova economia que a gente fala do slow food, né, que é pequenas quantidades de altíssimo valor agregado e que você consegue colocar na mesa do cliente, do consumidor, por um preço muito maior, porque tem um maior valor nutricional, tem uma maior qualidade, e as pessoas também estão procurando cada vez mais por isso. Eu acho importante também lembrar que esses programas que estão sendo lançados, que apoiam o pequeno produtor, eles são muito importantes para fortalecimento da cadeia. Queria destacar um anúncio que aconteceu até durante o fórum da World Cocoa Foundation, e lembrar que olha a oportunidade como está todo mundo olhando para o Brasil. É a primeira vez que esse fórum acontece no Brasil. Então, a gente viu os produtores da África, das principais regiões do mundo e da América Latina vindo para cá. E nesse mesmo evento, teve um anúncio de um fundo de mais de R$ 1 bilhão voltado a empréstimo para pequenos produtores de cacau, reconhecendo essa dificuldade do tempo médio da safra ser tão diferente de um produto tradicional, de um produtor agrícola. Então, são iniciativas como essa, que são muito importantes, que reconhecem a importância do fortalecimento da cadeia e que é para que a gente possa sim participar desse novo momento da economia global dos produtos de alto valor nutricional, onde o Brasil tem toda a oportunidade para concorrer. É isso, Patrícia. Também foi lançada uma marca, né, do cacau brasileiro, representando a sustentabilidade, com foco principalmente ali no mercado norte-americano e também europeu. Bom, tem muita coisa para falar, é um assunto que eu gosto muito, e quem é que não gosta de falar de chocolate, né? Mas, por enquanto, eu agradeço muito a sua participação e conto com você outras vezes para a gente continuar falando e agora incluir no café da manhã alguma coisa com chocolate, né? Tem que incluir chocolate, tem que incluir ali a mistura do whey, superfoods, isso funciona bem para crianças, para todas as idades. Minhas filhas crescendo ali com o cacau nibs, tá? Ao invés daquela granolinha você misturar ali, melhora muito a qualidade da alimentação e a gente cresce estudando, entendendo ali a variedade de gostos que a gente tem com essa experiência do cacau. Honradíssima de participar e
coloco de novo, Ingrid, que é muito legal ver um veículo tão dedicado, que conheça tanto. Foi uma troca aqui entre nós e vai ser um prazer voltar. E, de novo, eu espero que a gente consiga, esse ano, que a gente vai ter os maiores investidores de cacau olhando para o Brasil, que a gente tenha recorde de investimentos na área e que ano que vem a gente passe a já começar a exportar e, pouco a pouco, reconquistar esse mercado global. É isso, eu aguardo você com boas notícias, então. Muito obrigada, um bom dia. Obrigada, bom dia para vocês. É isso, deu vontade de um chocolate? A hora é agora. Muito bom, né? É assim a gente termina o programa de hoje. O Record News Rural vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.